Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, realização do Centro Espírita Semente Cristã. Nós hoje vamos concluir o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, falando sobre a cólera. Mas antes disso, antes que a gente inicie o Evangelho, vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos pedir ao nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, que nos ama, que nos assiste em todos os momentos, que nos conceda as suas bênçãos nesse momento mais uma vez, para mais esse momento de estudo, de aprendizado, em que aqui estaremos revendo os ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. Que possamos, com o entendimento mais aclarado, graças à nossa evolução espiritual, que possamos compreender melhor esses ensinamentos para melhor colocar em prática em nossas vidas. Pedimos também a assistência amiga dos benfeitores espirituais, que cuidam das casas espíritas, da nossa casa espírita Semente Cristã, nesse momento de afastamento e de isolamento que ainda nos encontramos, que possam as nossas energias e de todos os trabalhadores que se encontram sintonizados nesse momento, formar uma só corrente de forças, de harmonias, de luz, para que possam ser distribuídas nos lares, nos ambientes onde a necessidade se encontre. E que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, nos conceda neste final de dia, a paz, a harmonia, a tranquilidade que tanto almejamos. Em nome do nosso Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual que nos assiste, nós vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho. Bem, pessoal, como eu disse, nós vamos concluir hoje o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que trata da cólera. Antes, dizendo aqui, deixando claro, que essa palavra cólera, ela hoje, se a gente for buscar nos dicionários, a gente vai encontrar como doença, como epidemia, como alguma coisa dessa natureza. Teremos que buscar na categoria de sentimentos. Cólera, sentimentos, porque senão vai vir doença, vai vir uma série de outras coisas, mas nada relacionado. Mas, na verdade, traduzindo essa palavra, quer dizer ira, raiva. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, porque esse capítulo, esse item da cólera desse evangelho do capítulo 19, fizemos questão de destacar, deixar por último, porque é um sentimento que ainda está muito presente nas nossas vidas, né? Uma manifestação muito presente. Muitos de nós ainda temos muito forte essa raiva, essa ira dentro de nós, que volta e meia se manifesta. Eu acredito que muitos de nós não, acredito que todos nós, uns em grau maior, outros em grau menor. Então, hoje nós vamos conversar sobre a cólera. E aqui, no caso, a gente vai pensando na raiva e na ira. No Evangelho, tem uma mensagem de um espírito protetor que foi dada em Bordeaux, 1863, intitulada A Cólera. E nessa mensagem, o Espírito nos diz o seguinte: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Essa mensagem, ela chama a nossa atenção justamente com relação ao orgulho. Ela trata da cólera, mas ela vem iniciando falando do orgulho, porque é o retrato fiel de muitos de nós. Nós temos visto muitas situações aí de pessoas que se acham, que se colocam como sendo melhores que os outros, que se acham superiores do que os outros, que querem ser reconhecidos pela sua posição social. Recentemente a gente viu aí na mídia alguém que disse que o nome dele não era a profissão dele. Então as pessoas se colocando assim
num grau, num patamar de superioridade e elevação, acima das outras pessoas, de tal forma que uma simples comparação, se for feita uma comparação dele com alguém que seja inferior, isso aí irrita, isso aí aborrece. E isso a gente tem visto com muita frequência e é causa de muitas discórdias, de muitos problemas. Que sucede então? Continuo dizendo a mensagem. Entregai-vos a cólera. Quer dizer, entregamos-nos a raiva. Que você está me comparando com esse aí? Me respeita, né? Essa muitas vezes é a expressão. Então, pesquisar a origem desses aspectos de demência passageira que vos assemelhou ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisar e quase sempre deparareis com orgulho ferido. Então, esse sentimento de raiva que eclode na criatura pelo simples fato dela estar sendo comparada com uma outra e que traz esses acessos de demência, lógico que passageira, mas que quando se manifesta a gente nem parece que é um ser humano, né? Isso, quando acontece, é porque nós perdemos o sangue frio e a razão. Ficamos totalmente fora de controle. E aí o Espírito Amigo pede que pesquisemos a origem desse fato em nossas vidas e vamos nos deparar com o orgulho ferido. Está lá o orgulho. Então, a cólera, ou a raiva, a ira, ela está muito relacionada com o orgulho. Que é o que vos faz repelir coléricos, os mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então, muitas vezes, a pessoa orgulhosa, quando você vai dar um conselho, quando você vê que a pessoa não está se conduzindo bem a alguma situação, o que acontece? Ela coloca aquilo como um orgulho ferido, porque está indo contrário àquilo que ela faz, àquilo que ela pensa, a forma como ela age, e aí ela responde com muita raiva, com muito ódio. Até mesmo essas impaciências, como ele disse, que se originam de contrariedade, muitas vezes pueris, às vezes por uma tolice. A pessoa já se irrita, já perde o equilíbrio. Isso está relacionado à importância que a pessoa se dá. E ela entende que todos têm que se dobrar. Não é ela que tem que mudar, não é ela que tem que melhorar. Todos têm que se melhorar, que tem que mudar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. A natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque ele não obedece. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Então, esses estados de desequilíbrio, de cólera, de raiva, de ira, que o homem se atira, e que muitas vezes ele agride a própria natureza, os objetos animados, quebra o que tem na mão, joga o que tem na mão, coisas dessa natureza. Nesse momento, se ele pudesse se observar o estado em que ele se encontra, ele teria medo de si próprio. E aí, o que acontece? Ele ia se achar ridículo diante dessa situação. Aí, imagina, como diz o texto, a impressão que não produz nos outros, né? Quem está de fora, percebendo o desequilíbrio da criatura, a transformação que se opera nele nesse momento, é algo de realmente estranhar. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumprir e esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, ou seja, nada resolve, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas, outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torne infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofra os erros a quem mais ama? E que pesar mortal, se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Então, aqui nós estamos falando de situações em que a criatura, ao perder o seu equilíbrio, a perder completamente o seu estado natural, normal,
o que acontece? É como se ela perdesse o respeito por si mesma, porque ela precisa vencer essa situação, que torna até objeto de piedade, porque realmente quando você olha para alguém num estado desse, você pensa assim, meu Deus, a pessoa não está bem, essa pessoa está doente. E ela termina se tornando objeto de piedade. E o Espírito Amigo nos alerta que se esse estado de raiva, de revolta, de ira, que a gente tivesse, resolvesse alguma coisa, mas não resolve. Muitas vezes compromete até a saúde, até a vida. A gente tem registros aí de pessoas que morreram no acesso de raiva, que tiveram uma raiva tão grande que tiveram um processo aí, de repente já tinha alguma situação de doença que não podia se irritar, que não podia, mas com tanta raiva, com tanto ódio, o que acontece? E outra coisa também, é essa questão de ter a consideração pelas pessoas em torno, né? Porque quem é que fica feliz? Todo mundo fica doente na hora dessa, todo mundo fica, se constrange diante dessa situação. E se ele chegasse ao ponto de, muitas vezes, tirar até a vida de alguém. Eu lembro que certa vez eu conversei com um presidiário e ele me disse que tirou a vida de um amigo numa mesa de bar porque se irritou com uma coisa que o amigo disse. Eles estavam bebendo juntos e, de repente, na conversa, o amigo disse uma coisa, ele se irritou, quebrou a garrafa, foi em cima do cara e matou. E estava ali totalmente arrependido. E aí você imagina uma situação dessa numa criatura que não tem controle. O que ela pode fazer consigo e com as outras pessoas? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírito, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à unidade cristã. Então, o fato da pessoa ter acessos de raiva, de ira, não quer dizer que a pessoa não tem um bom coração. Muitas vezes essa pessoa realmente é uma pessoa tão maravilhosa, mas a gente diz assim, tem esse defeito, quando se irrita, não tem controle. Esse excesso de raiva ele não tira essas qualidades do coração, não. Mas impede que a pessoa faça muito bem, porque num momento desse pode levar à prática de um mal muito grande, né? Então, só isso já seria o suficiente para a criatura começar a se esforçar para dominar esses acessos. E nós, espíritas, nós temos uma responsabilidade muito maior em relação a isso, porque nós sabemos que a cólera é uma atitude totalmente contrária à caridade e à humildade cristã, como nos ensinam os espíritos. Então, nós temos que ter esse entendimento. E aí, seguindo, né, essa mensagem, nós temos uma outra mensagem de Hahnemann, em Paris, 1863, sobre a cólera. E ele diz: segundo a ideia falsíssima de que ele não é possível reformar sua própria natureza, o homem se julga dispensado de pregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Quer dizer, o homem, ele termina se desculpando, dizendo, eu não tenho culpa se eu sou assim, eu não consigo domar minha natureza de maneira nenhuma. E com isso, ele não faz nenhum esforço para se corrigir, para não ter esse tipo de atitude, para não se observar e não extirpar essa situação que, claro, vai exigir muita perseverança, porque já está enraizado no vivenciar da criatura, né? E assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolarizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. E ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Então, o homem termina responsabilizando a Deus, que lhe deu uma constituição colérica, quando na realidade não tem nada a ver com isso, de jeito nenhum, apenas ele não tem a coragem de se assumir, não tem a humildade de se reconhecer
que tem esse desequilíbrio em si, que precisa trabalhar, porque o orgulho não deixa. E ele o que faz? Ele acha que seria declarar uma imperfeição. Jamais ele faria isso. Então, ele termina responsabilizando. Eu só me irritei porque você provocou. Eu só me irritei por isso ou por aquilo. Eu me irritei porque eu sou assim mesmo. O meu organismo eu não consigo controlar. Quando, na realidade, são atitudes do ser. Nada tem a ver com o corpo. Não acrediteis, porém, que aí reside a causa primordial da cólera, e persuadivos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico. E que o espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispõe de organismo próprio de secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. Isso quer dizer que quando a criatura é pacífica, o espírito é pacífico, por mais que ela tenha uma organização física pesada, que ele possa se expressar através dela e sem nenhum prejuízo, ele não faz uso disso, porque o espírito é pacífico. Ao contrário, quando o espírito é bilioso, como ele diz, quando o espírito traz em si essa carga de raiva, de ira, o corpo pode ser brando e ele não poder se manifestar com a ira que ele gostaria, com a revolta que ele gostaria, de cometer as atitudes que ele gostaria, porque o corpo não permite. Então, ele concentra essa raiva e aí explode de uma maneira, muitas vezes, até muito violenta, né? Porque ele não consegue expressar na palavra forte, no grito, na raiva, quebrando coisa, isso, aquilo, mas ele termina, de alguma forma, fazendo isso. Então, o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Então, o corpo é só um instrumento. É o espírito que realiza os comportamentos, as atitudes. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Claro, se o meu espírito é responsável por isso, o meu corpo é responsável por isso, qual é a minha responsabilidade? Eu não posso ter controle sobre ele. Então, o homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito disso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito quando quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiras miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. O homem sempre, ele tem a possibilidade de se transformar, de se melhorar, de mudar suas atitudes, os seus comportamentos. Só depende dele. Agora, se só dependesse do corpo, ficava difícil para o espírito atuar sobre o corpo. Ele poderia até pensar que não seria interessante agir daquela forma, mas o corpo ia... Só que o corpo não é um autômato, uma marionete que repete uma atitude ali, ser um comando que não seja do espírito. Então, com certeza, quando o homem se conscientiza de que ele tem essa dificuldade, de que ele tem essa indisciplina, vamos dizer assim, de agir dessa forma, se ele quiser, ele pode se corrigir sim. Se não, para que seria essa lei do progresso, em que a gente reencarna várias e várias vezes, vivencia várias e várias experiências para realizar aprendizados? E aí, no campo da ira, a gente não está realizando um aprendizado? Tem uma coisa errada nesse entendimento. O Emmanuel, na questão 181 do livro Consolador, ele nos diz: a cólera é a manifestação de um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras, traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Quer dizer, ainda é algo que a gente traz lá da animalidade, que a gente vem passo a passo, aperfeiçoando, melhorando, transformando, humanizando, espiritualizando. Isso a gente vem devagarinho. Mas esses traços ainda ficam em nós. É tanto que quando nós nos expressamos dessa forma grosseira, aquela criatura que depois diz assim, meu Deus, como é que eu tive essa atitude? Jamais imaginei que eu fosse capaz disso.
a gente costuma dizer que é o homem velho que está vindo à tona, quer dizer, são os nossos registros do passado, são as nossas recordações lá dos primórdios que a gente tem ainda muito presente em nós, que ainda não foram trabalhadas, e de repente elas vêm à tona. E aí nós temos que ter consciência que somos nós que estamos nos expressando dessa forma. E aí, em Emmanuel, no livro Estudo e Viva, ele diz que a cólera é uma espécie de enfermidade da retidão. As ocorrências da irritação aparecem com mais frequência nos caracteres enobrecidos. Eu achei muito interessante isso aqui, que é como se ele quisesse dizer que a criatura nobre, enobrecida e tudo, ela se irrita com mais facilidade, porque tem uma espécie de enfermidade da retidão. É como se ela não aceitasse erro, é como se ela não aceitasse que a pessoa fizesse nada errado. Então, quando ela percebe essas situações, ela se irrita. E aí, o que acontece? Ela termina manifestando essas expressões mais grosseiras que ela traz. Por isso que ele diz que é uma enfermidade da retidão. Porque a pessoa não aceita o erro, mas a forma como ela se manifesta é que é enferma, que é justamente através da cólera. A raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego sente-se ferido, liberando esse abominável adversário que destrói a paz do indivíduo. Aqui já é a Joana de Ângeles que está se expressando. Então, essa raiva, esse sentimento que se exterioriza toda vez que o ego sente-se ferido, liberando esse abominável adversário que destrói a paz do indivíduo, ou seja, quando o nosso orgulho é ferido, quando a gente, aquela criatura que a gente pensa que é e não é, a gente acha que está sendo agredido. Então, esse automatismo violento, labareda voraz, que deixa destruição, para que as mãos do amor trabalhem na reconstrução que surgirá dos escombros. É justamente por isso, porque surge violentamente, é como se fosse uma labareda voraz que chega, incendeia tudo, queima tudo, deixa destruição, e depois, o que acontece? As mãos do amor vão ter que trabalhar na reconstrução do estrago que fez, do que ficou naqueles escombros. As próprias mãos daquele que se irritou, que provocou todo esse incêndio. Quando se instala com facilidade, ou seja, quando nos irritamos com facilidade, expande as suas raízes como tenazes vigorosas que estrangulam a razão, transformando-se em agressividade e violência em constante manifestação. Então, tem pessoas que se irritam com uma facilidade muito grande. E isso vai criando raízes. O que acontece? Agressividade, violência é o que mais a criatura manifesta. Qualquer situação, a pessoa está ali, num nível de agressividade, de violência, mas não precisava disso. A gente olha para a situação e diz assim, sim, mas para que tudo isso? É porque a criatura já tem aquela facilidade, ela já incorporou aquele processo e aquilo foi criando raízes e termina se tornando parte da personalidade dela. Em determinados temperamentos, é como uma chispa insignificante em um monte de feno, produzindo um incêndio devorador. Por motivo de sua menos importância, explode e danifica em derredor. É o que nós acabamos de dizer. Não precisa ser muita coisa, não. Qualquer coisinha. De repente, um incêndio, uma explosão que a gente não sabe de onde surgiu e já está lá o incêndio tomando conta de tudo, a situação já se agravou, e a gente olha para o motivo e diz, meu Deus, não tinha um porquê, de maneira nenhuma. A incidência da raiva em nossas vidas é perfeitamente normal. O que a torna grave é a nossa não capacidade de administrá-la. Então, ter raiva é normal. Se irritar é normal. Tem coisas que a gente não aceita. Tem coisas que a gente ainda nessa enfermidade nossa de querer as coisas direito, a gente realmente tem esses acessos de vez em quando. É normal. Agora, não administrar, isso não é normal. Isso precisa ser visto, precisa ser cuidado. E aí a Joana falando sobre o que pode causar esses acessos em nós, ela diz, a semelhança de um incêndio que pode começar numa fagulha e trazer prejuízos incalculáveis pela sua extensão,
A raiva também pode ser ateada por uma simples insinuação de pequena monta, transformando-se em vulcão de cólera destruidora que avassala. Basta que se insinue, não precisa nem ter uma situação manifesta, não, é só você insinuar alguma coisa. E a criatura já está ali com a fagulha no ponto para tocar fogo, para incendiar, para começar um processo muito grave e que termina atingindo quem está em torno. A raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório, alcançando o sistema nervoso central que se agita, produzindo ansiedade e mantendo o sangue na parte superior do corpo, no que resultam diversos prejuízos para as organizações físicas, emocional e psíquica. Repetindo-se com frequência, produz um endurecimento das artérias e predispõe a vários distúrbios orgânicos. Isso aqui está na obra Conflitos Existenciais, Joana de Anjos alertando. E toda raiva que a gente tem, todo momento que a gente tem uma raiva, o que acontece? Uma elevada descarga de adrenalina e de cortisol no nosso sistema circulatório. Aí vai alcançando o sistema nervoso central e a gente fica agitado. Eu não conheço ninguém que fique calmo na hora de uma raiva. E isso vai deixando a pessoa nervosa, agitada, vai produzindo ansiedade, mantendo o sangue na parte superior do corpo. E o que acontece? A criatura vai adoecer, não tem como. Então, com frequência se repetindo, vai produzir esse endurecimento das artérias e vai predispor a vários distúrbios orgânicos. Então, é uma gama de males que a gente traz para nós, quando nós temos esses acessos, quando nós temos esses comportamentos, que vale a pena a gente repensar, se observar e tomar alguns cuidados. O círculo da raiva é vicioso, porque o indivíduo adapta-se a essa injunção, passando a gerar um comportamento agressivo, quando não vivenciando uma postura de mau humor. Quer dizer, ou a pessoa é agressiva ou vive em constante mau humor, porque isso é vicioso. A criatura vai se adaptando a essa situação. E se ela não está agredindo, ela está de mau humor. Então, a sua constância responde por destrambelhos do sistema nervoso central, como nós falamos agora há pouco, por disfunções de algumas das glândulas de secreção endócrina, por diversos problemas do aparelho digestivo e pelo irregular comportamento psicológico. Só isso aqui já bastava para a gente prestar atenção e dizer, não, peraí, deixa eu me cuidar, isso aqui faz muito mal. Porque o sistema nervoso, disfunções em glândulas de secreção endócrina, problema no aparelho digestivo, além desse comportamento psicológico, porque isso faz com que a gente transite rapidinho para um estado de equilíbrio, para um estado de loucura. Tem muita gente que surta no momento de uma raiva grande. E a partir daí, se a coisa já vem de muito tempo, de repente, já um transtorno psicológico está ali instalado, né? André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, falando sobre a raiva, ele diz: o súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, porque os pensamentos desvairados, em se interiorizando, provocam a temporária cegueira de nossa mente, arrojando em sensações de remoto pretérito, nas quais, como que descemos quase sem perceber, a infelizes experiências da animalidade inferior. Então, o que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes, nesses nossos acessos de raiva, nós não projetamos os nossos pensamentos, mas nós interiorizamos a raiva. Nós ficamos pensando naquela situação. A raiva vai crescendo em nós e, com isso, o que acontece? Nós vamos trazendo à tona o remoto pretérito. E aí a gente desce sem perceber essa infeliz experiência da animalidade inferior, porque muitas vezes essa raiva crescendo, a gente vai pensando, a gente vai tramando, e daqui a pouco a gente está tendo gestos que todo mundo diz, mas ninguém percebeu que ela estava desse jeito, mas interiormente ela estava com muita raiva, com muito ódio, estava colocando toda aquela raiva para dentro, como que diz assim, despertando o monstro que estava dormindo. E aí o que acontece? A mente, cegueira na mente completamente, não pensa, não raciocina, não reflete sobre aquela situação, e aí de repente ela está, sem perceber,
realizando essas experiências infelizes da animalidade inferior. E continuando, ele diz, além de acessarmos os estímulos mentais da nossa animalidade inferior, existe um fator a mais. Quando entramos em total desequilíbrio de nossas faculdades mentais, as vibrações mentais, que ele trata aqui como animalidade inferior nesse momento, emitidas, entram com extremo grau de agitação na atmosfera, atraindo rapidamente a espécie de vibração mental similar e com as vibrações espíritos desencarnados que estão na mesma sintonia. Então, é um quadro terrível, porque desestrutura nós, a gente lança na atmosfera essas ondas de ódio, de revolta, e essas ondas, elas vão atrair espíritos desencarnados que estão na mesma sintonia. E daqui a pouco potencializando a raiva em nós, as atitudes, os comportamentos, e depois a gente diz que foram os espíritos que fizeram isso com a gente, quando na realidade fomos nós que abrimos a porta. Então, nos diz André Luiz, com relação, não ainda Joana de Anjos, com relação a essa questão, que nós precisamos trabalhar a raiva. Não é possível conter uma avalanche impedindo a neve de cair, mas é possível não deixá-la acumular. Da mesma forma, cuidemos da raiva e das emoções destrutivas se quisermos viver em paz. Cultivemos a paciência, que é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades. Então, veja bem, ninguém pode conter realmente uma avalanche de neve, mas só deixa acumular se quiser. Da mesma forma, muitas vezes a gente não pode conter uma raiva, mas a gente só deixa essa raiva se acumular e estar sempre se repetindo se a gente não fizer nada. E aí o antídoto é a paciência, esse estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, que também é outro processo que precisa ser trabalhado, porque paciência não se adquire assim, a gente não compra na venda. É algo que a gente vai precisar ir se trabalhando, para ir conquistando essa calma, essa tranquilidade. A paciência permite que possamos descobrir o momento certo de perseverar ou abdicar de relações, situações, vínculos e atividades que envolvem o nosso dia. Então, com a paciência, eu vou conseguir perceber o que me está irritando tanto, quem são as pessoas, qual é o ambiente, e com isso eu vou poder fazer um trabalho de conscientização em mim mesmo, me desvincular de algumas situações, de algumas pessoas, de alguns momentos, porque aquilo não está dando certo na minha vida. Mas isso é um processo. Então, para encerrar, nós trouxemos aqui uma recomendação do Espírito André Luiz para evitar a raiva e a ira, que, como ele diz, nós precisamos ir trabalhando isso em nós, não é esperar o momento da raiva, mas que a gente, antes que tenha raiva no nosso dia a dia, primeiro a gente procure afastar todo e qualquer pensamento não edificante. Vê o pensamento negativo? Não guarda ele, não. Principalmente diante de situações conflituosas, porque senão isso aí para se explodir numa raiva é rapidinho demais. Sempre que passar por alguém, emitir bons pensamentos. Lembrando que o segundo exercício mental propõe que nós enviamos boas vibrações para as pessoas na rua, ambiente familiar, ambiente de trabalho, pessoas que nós não possuímos afinidades. Com isso, a gente vai desenvolvendo uma mente positiva, uma mente pacífica, uma mente calma, a gente vai os pensamentos bons, direcionando, quando encontra as pessoas no meio, direcionando pensamentos bons, isso a gente vai projetando exteriormente, mas interiormente a gente também vai guardando esses ensinamentos. Vamos nos tornando mais pacíficos. Terceiro, meditar por 5 minutos, ao menos 3 vezes na semana. Preferencialmente, meditar todos os dias por 5 minutos. Preferencialmente, orar antes. Preferencialmente, antes de dormir. Principalmente para quem tem insônia. E evitar o descontrole emocional, raiva, cólera, ira, etc. Então, 5 minutinhos. 3 vezes na semana. Agora, se a gente puder fazer isso 5 minutinhos todo dia, ótimo. Antes orar, fazer a meditação e fazer isso antes de dormir. Vai ser muito bom para todos nós. E aqui, encerrando, a Joana nos traz a sabedoria budista, que diz que nós tenhamos atenção plena, observar-se incansavelmente,
Estar a todo momento de alerta. Se eu sei que eu me irrito com facilidade, que eu tenho atitudes violentas e tudo mais, me observar. Para perceber, pô, eu já estou querendo me irritar, o que está acontecendo? Começar a se observar. Interiorização é enfrentar seu mundo interior. Por que eu me irrito com tanta facilidade? Por que isso me traz esses acessos? Eu tenho que entender o que está acontecendo comigo, enfrentar o meu mundo interior e admitir para si a natureza dos seus sentimentos. Então, nós precisamos admitir que temos isso em nós. Porque se a gente não admite, a gente não vai cuidar. Não tem como a gente cuidar. A gente vai ficar a vida inteira querendo dizer que é culpa do outro, é responsabilidade do outro, eu não tenho nada a ver com isso, todo mundo é culpado, Deus é culpado, eu não tenho culpa se ele me fez assim. E com isso, quem sofre mais somos nós. É claro que em torno de nós a gente espalha também um bocado de sofrimento, mas a gente pode evitar muita coisa, se a gente se trabalhar, se a gente buscar essa transformação. E eu estou vendo aqui que os nossos amigos estão nos acompanhando. Temos que melhorar como pessoa espiritualmente. O Gifran está dizendo, sim, Gifran, se Deus quiser. E eu quero dizer para vocês que o nosso chat fica aberto e que vocês podem comentar. Vocês podem contribuir com o nosso evangelho. É um evangelho aberto. Não é só a minha fala. Se alguém tem alguma contribuição a dar, se alguém tem alguma informação a acrescentar, ótimo, nós estamos aqui para isso. Ficamos muito felizes quando temos os nossos inimigos aqui e, claro, dentro dessa proposta do Evangelho, o que a gente gostaria, na realidade, é que houvesse essa nossa troca, que a gente pudesse estar aqui a todo momento conversando sobre esses ensinamentos. Então, meus amigos, por hoje à noite, graças a Deus, concluímos o nosso estudo. Deixa eu ver aqui, tem um comentário. Vamos aqui pegar o comentário da Luane, que ela está dizendo para nós. É fortalecer-se interiormente, respeitar os seus limites. Ter paciência é algo que requer muito do indivíduo, mas que gera resultados positivos. Sim, claro. O enriquecimento é todo nosso. Toda conquista que a gente tem na vida é todo nosso. Tão bom a gente ter equilíbrio, tão bom a gente ter harmonia, tão bom a gente conseguir ficar sereno diante de situações que tiram o nosso controle. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso. E geralmente a gente se arrepende depois das atitudes que toma. Geralmente a gente se arrepende do que disse, do que fez. Por quê? Porque a gente não pensou antes, porque a gente não se trabalhou nesse sentido. E aí, de repente, a situação surge e a gente já está ali manifestando a raiva, o desequilíbrio, as situações que estão ali, e dá graças a Deus quando elas não vão além de palavras. Sabendo também que as palavras também ferem. Muitas palavras ditas da forma como são ditas ferem muito. E muitas pessoas têm uma sensibilidade um pouquinho apurada, sofrem muito com isso. Né? Pois nós queremos agradecer a todos vocês pela participação, pela contribuição, e esperamos que no próximo Evangelho vocês se manifestem mais, falem mais sobre o tema, sobre alguma parte do Evangelho que tenha chamado a atenção, que vocês queiram comentar também, porque todos que tem aí, tem sim o que comentar, tem o que dizer. Então, uma boa noite a todos, fiquem na paz do nosso Mestre Jesus, que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine, que tenhamos uma boa noite, uma boa semana, e logo mais estaremos iniciando. E em nome do nosso Mestre amado Jesus, nós estamos encerrando o nosso Evangelho de hoje. Muita paz a todos os nossos irmãos.